ali dos seus pais, que eles sejam prósperos, ó Pai, que sobre a nossa casa haja saúde, paz, alegria, em comunhão. Nós consagramos as ofertas para a Tua obra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Fica aí mesmo no seu lugar, vou pedir a Luana para recolher com a Bíblia. Amém? A Luana vai passar aí e recolher. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu gostaria que a Rayane me dá uma ajuda aqui, dá uma folha para cada um. Isso. Obrigado. Uma folha para cada um aí. Paz seja convosco. Deus abençoe aí a Aline, está nos assistindo. O Gabriel também. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Pega essa folha, guarde ela e já pega a sua Bíblia e abre aí no livro de Marcos. Marcos. Evangelho de Marcos. Amém? Vamos lá. Pega aí, Marcos 10. Todo mundo achou? Marcos 10, 46. Enquanto vocês acham aí, eu vou tomar uma água aqui. Glória a Deus. Todo mundo pegou a folha, Rayane? Você pegou uma para você também, né? Ok. Então, antes de você fazer qualquer coisa com essa folha, abra em Marcos 10, 46. Está no Novo Testamento. Marcos 10, 46. Está depois de Mateus. Está lá no Novo Testamento. Marcos 10, 46. Achou? Todo mundo achou? Achou aí, Teté? Quer ajuda aí? Tá achando não? Ajuda ela ali, Ian, por favor. Fala com ela assim, vai passando, mais. Isso. Achou aí, Laila? 10, 46, versículo 46. Marcos 10, 46. Ó, o João vai até colocar ali. Vai, João, colocar? Vai ter a tempo não, né? Então tá jóia. Marcos 10, 46. Se eu repetir de novo, eu vou repetir de novo. Achou? Então vamos lá. A Bíblia diz assim, ó. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu o cego. Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, ou então à beira do caminho, mendigando. Agora nós vamos lá no 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? E seguiu Jesus pelo? Lá no início do texto fala que ele estava à beira do... E no final aí, o que nós vimos? Que ele seguiu Jesus pelo caminho. Então a gente viu aí que, a princípio, era um homem que estava à beira do caminho, mas ao final a gente vê que ele segue pelo caminho, ok? Bom, então vamos aqui brevemente fazer um resumo dessa história. A gente começou lendo aqui que Jesus estava indo para Jericó, e aí eu quero que você guarda.
Jericó é uma das cidades, se não as cidades mais antigas do mundo. Fala para a pessoa que está do seu lado, Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. E existe até hoje, ok? Mais antiga do mundo. E Jesus estava entrando ali na cidade e havia um cego que estava à beira do caminho. E ele estava o quê, gente? Mendigando. Então, ele era alguém que estava ali à beira do caminho. E aí, quando ele ouve falar que Jesus estava na cidade, o que ele começa a fazer? A chamar por Jesus. Então fala assim, com a pessoa que está do seu lado aí, a quase 2 quilômetros de distância de você. Fala assim, o cego começou a chamar por Jesus. Ele começou a chamar por Jesus porque ele já tinha ouvido que Jesus era o Salvador, aquele que curava, aquele que salvava, aquele que mudou a história de muitas pessoas. Então ele chamou. Só que aí, o que a gente vê, gente? Que pessoas mandaram ele o quê? Calar a boca. Mandaram ele calar a boca. Só que ele calou, gente, sim ou não? Não, o que ele fez? Gritou mais? Gritou mais alto, clamou mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele fez então, gente? Ele chamou a atenção de Jesus. E aí Jesus mandou que o chamassem. Jesus mandou que o chamassem, que chamassem a ele, né? E disse assim para ele, tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E aí ele tirou a capa era a proteção dele, porque quem estava ali mendigando, aquela capa era que protegia ele do sol, aquela capa era que protegia ele da chuva, aquela capa é que era necessário aí para ele se proteger, para ele dormir. E Jesus pergunta para ele assim, o que queres que eu te faça? E o cego respondeu, mestre, que eu volte a ver, ou que eu tenha vista. E aí Jesus diz para ele, vai, a sua fé te, fala aí gente, salvou. A tua fé te? Ah, tá. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Você recebeu uma folha aí, sim ou não? Pega essa folha aí, por favor. Abre ela aí. Abre essa folha. Aí eu vou te pedir uma coisa. Eu quero aí que você amasse essa folha. Pode amassar. Amasse, como se fosse fazer uma bolinha. Amasse o quanto que você puder. Isso. Amassou bastante? Não é para massagem, não é para dobrar não. É para amassar. Estou de olho em vocês, hein? Amassou? Isso. Bacana? Agora eu quero que você faça, agora é um desafio. Eu sei que tem gente aqui que eu acho que vai conseguir. Agora eu quero que você desamasse essa folha. Desamasse a folha. Vai lá, desamasse. Amassa. Isso aí, Gabriel. Pega a folha aí e amassa a folha. E aí depois desamassa a folha. Desamassou? Dá para voltar a folha ao normal, gente? Sim ou não? Não dá para voltar a folha ao normal, né? Agora eu queria te fazer uma pergunta. Será que você consegue contar quantas marcas tem nessa folha aí? Alguém chuta quantas marcas tem? Não, né? Depois que você amassou, vai desamassar, não tem jeito mais. As marcas ficaram. Gente, por que eu fiz essa dinâmica com vocês? Porque existem marcas que elas acabam ficando na nossa vida. E a gente pode ver aqui que com o passar do tempo, essas marcas acabam nos afetando. E se a gente for olhar para a história de Bartimeu, a vida dele até então estava marcada por muitas coisas. A vida dele estava marcada por falta de esperança, falta de fé. A vida dele estava marcada por alguém que não tinha um futuro pela frente. A vida dele estava marcada de alguém que ficou parado no meio do caminho. Alguém que ficou parado. A gente vê aqui que ele estava
3 situações ali. Ele estava parado, mendigando e estava cego. Então, diga aí, olha aqui para mim, presta atenção. O que aconteceu com ele? Diga, ele estava parado. Vamos lá, ele estava parado, mendigando e era cego. 3 problemas, gente, olha só para você ver. A vida dele não andava, ele estava mendigando, vivendo a vida de miséria, dependendo das outras pessoas e, além de tudo, ele estava cego, ele não tinha visão. E aqui a gente pode entender também como uma visão aquilo que a gente almeja conseguir lá na frente. E ele não tinha, ele estava parado, sem prosseguir na vida, sem esperança, sem visão. E pode-se dizer que até então ele estava satisfeito ou tinha se contentado, melhor dizendo, com aquela situação. Ele contentou, porque várias foram as marcas deixadas na vida dele. E aí, além de tudo, chegou um momento na vida dele que ele poderia tirar essas marcas, que ele poderia se livrar de tudo aquilo que tinha acontecido na vida dele. E ele viu essa esperança em quem, gente? Ele viu essa esperança em quem? Em Jesus. Ele viu essa esperança das marcas que estavam sobre a vida dele, de agora deixarem ele de uma vez por todas. Só que ele começa ali a clamar por Jesus. E aí o que as pessoas fazem com ele? O que as pessoas fazem com ele, gente? E mandam ele? Fala aí com a pessoa que está do seu lado. As pessoas mandaram ele calar a boca. Mandaram ele ficar calado. Gente, muitas vezes, quando nós estamos ali, querendo sair de uma situação, muitas vezes quando nós estamos ali, querendo uma mudança de vida, vão vir pelo caminho vozes de desmotivação. Vozes que vão querer nos calar, que vão querer nos parar. E vão ter vozes que vão falar com a gente para ficar na mesma posição, no mesmo lugar. Não é isso? Tem gente que vai falar, não, fica desse mesmo jeito, tá bom. A vida está assim, tá bom. Fica tranquilo. Não é? E muitas vezes na escola é assim. Na escola é assim. As pessoas vão levando a escola de uma forma que não querem muita responsabilidade. Aí na hora que chega no final do ano, quer passar de ano para não ter saudade mais da professora, digamos assim, né? Aí começa a estudar igual doido. Ou seja, começa a andar rapidamente o caminho que poderia ter sido seguido com passos de acordo com o tempo, né? Mas não, preferiram deixar para o final. Gente, e muitas vezes nessa caminhada nossa, por exemplo, na escola, vai ter gente que vai acabar nos dando, falando para a gente continuar na mesma situação. Ah, não, vamos curtir essa de aula, não, vamos matar a aula, ou vai falar assim, eu não aprendo por causa desse professor, dessa professora. E assim são outras coisas na nossa vida, né? Mas aqui, eu quero dizer para você que Bartimeu, ele tomou uma posição diferente. Ele não deu ouvido para as vozes que desmotivaram a ele. Então, diga para a pessoa que está do seu lado aí, não dê ouvidos para as vozes que nos desmotivam. Não dê ouvidos, assim como Bartimeu fez. Ele não deu ouvidos. Diga para a pessoa também que está do seu lado assim, nossa motivação para sair de onde estamos para um lugar melhor depende do que ouvimos. Do que damos ouvido, melhor dizendo, né? Porque se você dá ouvido às vozes que tentam te parar, se você der ouvidos a essas vozes que tentam te desanimar, você vai ficar à beira do caminho. Aí nós vemos aqui, aprendemos com Bartimeu o que ele fez. Bartimeu, ele fez algumas coisas aqui. Primeiro, ele clamou a Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado. Primeira atitude que devemos tomar para não ficar à beira do caminho. Clamar por Jesus.
que foi o que Bartimeu fez. Ele clamou por Jesus. Segunda coisa, diga para a pessoa que está do seu lado, segunda atitude que nós devemos tomar para não ficar na beira do caminho. Fala com ele e com ela assim, é não desistir. Isso mesmo, é não desistir, é perseverar. E terceira coisa aqui que ele fez, diga para a pessoa, terceira coisa, ou terceira atitude que devemos tomar, é chamar a atenção de Jesus. Ele chamou a atenção de Jesus, ele não desistiu. Enquanto teve gente mandando ele calar a boca, enquanto ele ficar parado, ele não desistiu. Ele chamou a atenção de Jesus. E quando ele chamou a atenção de Jesus, Jesus mandou chamá-lo, mandaram ele se levantar e ter bom ânimo. Gente, algumas atitudes que nós devemos ter para sair do comodismo, para sair da situação em que nós estamos, é se levantar, ou seja, é ter vontade de mudança. E outra coisa é ter ânimo de que a situação vai mudar. E chegou diante de Jesus, e aí Jesus, quando perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Ele tinha convicção daquilo que ele queria, é de ter a visão restaurada, de voltar, de ver, né? De ver, porque aqui o texto não fala até então se ele era um homem que era cego de nascença ou se ficou cego no decorrer da vida. Mas aqui é que ele teve a visão estabelecida e aí com isso ele voltou a trilhar o caminho. A gente viu no texto que fala que ele seguiu Jesus pelo caminho. Ele já não era alguém que estava à beira do caminho. Ele seguiu Jesus que é o... Jesus é o? Sim, Jesus é o Messias, mas também ele é o caminho. Jesus é o caminho. E ele manteve a fé em Cristo Jesus e seguiu em frente. Então diga para a pessoa que está do seu lado, à beira do caminho. Não, mas peraí, gente, fala com vontade, como se você estivesse pregando para ela, ensinando para ela. Fala assim, à beira do caminho não é o seu lugar. Fale com ele e com ela assim, clame a Jesus. Não desista. Chame a atenção de Jesus. E outra coisa, fala assim para ele ou para ela, outra coisa. Não dê ouvido às vozes desmotivadoras. Diga assim para ele ou para ela, levante, tenha ânimo e siga o caminho. Amém? Essa é a palavra que a gente quer deixar aí para vocês. Eu gostaria de pedir para você se colocar de pé. Amém? Glória a Deus. Ele reconheceu que Jesus estava passando ali à beira do caminho. Imagina, gente, se Jesus não tivesse passado ali e aquele homem não tivesse mudança de vida, ele continuaria cego, né? E assim como a situação hoje que nós encontramos aí de pandemia, se a gente achar que as coisas não vão melhorar, a gente vai ficar à beira do caminho. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai bendito, Deus soberano, aprendemos, ó Pai, aqui nessa noite, que não nascemos para ficar à beira do caminho, mas de prosseguir, de avançar, meu Pai. Aprendemos, Senhor, que a beira do caminho não é o teu lugar, não é o nosso lugar. Deus, amado e querido, aprendemos aqui que precisamos clamar a Jesus, que precisamos chamar a atenção de Jesus, perseverar e não dar ouvido para as vozes desmotivadoras, de levantar, de ter ânimo e de seguir, de voltar a seguir o caminho com a visão restabelecida, de ter sonhos, ó Pai, de ter objetivos, meu Pai, alvos a serem alcançados. Deus, toma aqui a vida de cada jovem, cada adolescente, aqueles que estão nos assistindo de casa, que o Senhor os guarde, os abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode se sentar, nós já vamos terminar. Hoje foi um pouquinho mais rápido, porque daqui a pouco a gente vai ter a conferência Fogo e Propósito. E daqui a pouco o pessoal já vai começar a chegar e se reunir aí. Amém? Bom, gente, dia 17 de outubro tem o que eu falei semana passada? Não. A live do Conad, dia 17 é a live do Conad, amém? 17 do 10 lá no
no YouTube do Portal Quadrangular. Vai ser às 19h31. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, não perca a live do CONAD, 7h31, dia 17 de outubro. Ou seja, daqui a 2 semanas, né? Daqui a 2 finais de semanas, ok? Bom, então fala para ele e para ela assim, não perca. Outra coisa, gente, durante a live do CONAD, vai estar acontecendo também o sorteio de inscrição para o CONAD do ano que vem. Amém? Então entre lá e participe para você poder ser um contemplado aí, amém? Com a inscrição, ok? O CONAD 2020, a gente ainda não tem data, mas até de 2021, até lá a gente sabe que as coisas estarão melhores e a gente crê. Amém? Em nome de Jesus. Não, né? Claro que não. Quem ganhar a inscrição não precisa pagar. Só que dessa vez é grátis, dá para todo mundo assistir, né? É grátis. Desde que sua internet esteja em dia, né, gente? Porque se a internet estiver em dia, né? Amém? Então tá, dia 17 e dia 18 tem batismo. É dia 18, que é domingo. Amém? Então nós vamos despedir da casa de Deus, mas não da presença dele. Amém? Coloque sobre seus pés. Você vai dar a bênção apostólica ou você vai orar? Vai orar. Dá a bênção apostólica. Isabela vai orar então? Então deixa eu dar a bênção apostólica, tá, Bebela? Ok. Então, vem cá, Rayane. Erga sua mão direita. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que aprendemos aqui nessa noite. Leva-nos em paz, nos guarda, aqueles que vão continuar para a conferência, que o Senhor os abençoe, meu Pai, e que seja um momento extraordinário, meu Pai, ó Deus de avivamento, ó Deus do Teu Espírito Santo atuando neste lugar. Nos leve em paz, nos guarde, dá um restante de noite abençoado, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, Assim seja. Que a graça bendita de Jesus Cristo, Assim seja. Que a doce comunhão com o Espírito Santo, Assim seja. Esteja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. E de paz o Senhor os abençoe. Obrigado, produção. Obrigado, João. Deus te abençoe. Obrigado a todos vocês que vieram, estão nos assistindo aí. Amém. Gabriel, Valcilene, Aline e Alessandra. Deus abençoe. Obrigado a todos. Fui.